Ela disse ao meu pai que depois de nossas férias na Grécia, onde discutimos sobre peso e altura, eu sempre a encarava e tentava entrar no quarto dela sem ser convidado. Fiquei congelado na minha cadeira enquanto ela continuava a fabricar uma história sobre como eu tentava invadir sempre que ela tomava banho, ou chegava muito perto do rosto dela quando estávamos sozinhos. Ela contou ao meu pai como temia ter-me por perto todos os finais de semana por isso, pois tinha medo de que eu fizesse isso com as gêmeas também. Eu estava furioso e tentei me defender negando essas acusações infundadas, e gritando com ela por ter a audácia de inventar essas coisas. Mas Gina continuou a chorar como uma vítima. Ela falou sobre como, à medida que eu ficava mais velho, eu a deixava cada vez mais desconfortável. E falou que em uma ocasião, quando ela e eu estávamos sozinhos, eu tentei forçar algo com ela. Meus olhos se arregalaram de choque e ela ficou pálida depois de ouvir uma acusação tão grave da boca dela. Meu pai parecia confuso e preocupado, seus olhos se alternavam entre mim e Gina, claramente sem palavras para dizer. Gina continuava contando sua história, dizendo que sofreu em silêncio por anos, com medo de falar para proteger a família. Eu gritei para Gina que ela era uma psicopata, pois de maneira alguma eu tinha olhado para ela de maneira inadequada, quanto mais tocá-la. Gina gritou de volta que não ia mais ficar calada e que precisava expor um monstro como eu. As gêmeas começaram a gritar comigo furiosamente por colocar a mãe delas nisso tudo e usaram palavras como Minha cabeça estava girando e tudo isso parecia um pesadelo. Eu nem conseguia imaginar como uma noite agradável havia se transformado em acusações selvagens sendo jogadas contra mim. Olhei para o meu pai em busca de apoio, mas ele permaneceu em silêncio, claramente tentando processar tudo o que Gina tinha dito. Ele perguntou a ela se o que ela falou era verdade, e Gina assentiu, dizendo que nunca mentiria para ele sobre o próprio filho, e que como sua esposa, ele deveria acreditar nela. Enquanto eu tentava me defender, meu pai perguntou novamente por que ela não tinha falado sobre isso antes, e Gina disse a ele como tinha medo de que ninguém acreditasse nela, já que eu era menor tentando fazer coisas inadequadas com ela. Afinal, ela era a madrasta que tinha se casado com meu pai, então as pessoas não acreditariam na palavra dela, então ela teve que suportar tudo isso em silêncio para proteger a família. Eu estava chorando neste ponto, implorando ao meu pai para não acreditar nela. Nunca imaginei que Gina fosse vil o suficiente para inventar coisas tão atrozes, mesmo depois do que ela me fez passar todos esses anos. Infelizmente, a manipulação de Gina tinha causado danos irreparáveis na minha relação com meu pai, e ele parecia dividido entre confiar em mim e acreditar na mulher que ele tinha casado. As gêmeas, influenciadas pela narrativa da mãe, se juntaram em apoio à mãe e gritaram para eu sair da casa delas. Eu gritei de volta que aquele era o lugar do meu pai e que elas não deveriam acreditar no que a mãe delas estava dizendo, pois não era verdade. Meu pai estava sentado quieto no meio do caos. Então ele olhou para mim e disse que eu precisava sair de casa até que essa questão fosse resolvida. Foi como um soco no estômago ser rejeitado pelo meu próprio pai, que estava acreditando na segunda esposa em vez de mim. Machucado, confuso e traído, empacotei minhas coisas e saí da casa que um dia pensei ser minha. Voei direto para ficar com minha mãe, que ficou chocada ao me ver na porta dela quando contei tudo. Ela estava furiosa e pronta para confrontar a madrasta, mas eu pedi para não fazer isso, já que não havia garantia sobre o quão psicopata Gina poderia ser. Se ela pudesse inventar mentiras tão loucas apenas para me expulsar da casa do meu pai só porque estava chateada com o que eu ia herdar, então ela poderia inventar muito mais para destruir minha vida. Eu não podia correr o risco de tê-la na minha vida por mais tempo. E foi por isso que decidi cortar meu pai permanentemente, já que ele escolheu acreditar nela. Ele não merecia ter eu na vida dele. Mais tarde, ouvi da minha mãe que meu pai ligou e disse a ela como estava envergonhado de ter um filho como eu, e que não queria mais nada comigo. Minha mãe tentou defender, mas foi em vão. Ela também recebeu muitas críticas da família do meu pai, que acreditava na história de Gina também, e disse para minha mãe que ela tinha criado um pervertido. Nem consigo imaginar o quão doloroso deve ter sido para minha mãe ouvir essas palavras sobre o filho dela. Claramente, o estrago estava feito e Gina tinha vencido.